Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas. Hoje a gente vai falar de um livraço de um dos autores brasileiros que eu mais gosto. Ele está entre os 4 autores brasileiros que eu tenho maior intimidade nas suas leituras. Eu falo de Machado de Assis, eu falo de Ariano Suassuna, eu falo de Guimarães Rosa e, por fim, desse cara aqui, Érico Veríssimo. Nós vamos estar lendo Incidente em Antares. A gente vai estar falando um pouco de Incidente em Antares. Antes de tudo, e até porque tem muito a ver com a primeira parte do livro, já que ele divide o livro em 2 partes. A primeira, Antares, que é a história da cidade de Antares, e depois o incidente propriamente dito. Na primeira parte do livro, ela exemplifica algo que aconteceu agora no Rio de Janeiro, a coisa de 3 dias atrás, né? Eu estou falando na sexta, 3 dias atrás, que foi a forma como aquele congolês foi assassinado lá na Praia do Recreio, na Praia da Barra. O que eu acho? Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado porque está se politizando a dor. Então, a morte desse rapaz, ela gera uma mágoa uh, e uma raiva contida da sociedade carioca à esquerda e a sociedade à direita, ou parte dela, tá, gente? Também não vou ficar rotulando isso não. São partes, não são o todo. Acaba também rotulando esse processo e dizendo que não vale a pena, não porque o rapaz foi morto nem nada, mas é porque o pessoal da ala da esquerda vai tomar a posição em relação a isso, então não vai se misturar com isso. Por outro lado, morre a professora Hayley, lembra dela? Aquela que lutou contra um maluco, um fascínora, e ela conseguiu salvar várias crianças e acabou morrendo, não só queimada, mas sufocada também pelo ar quente, né? Queimou os pulmões, ela acabou falecendo. E aí houve uma grita mais das pessoas à direita e um silêncio de parte de pessoas à esquerda. Nós estamos vivendo a barbárie social nesse país justamente porque um dos elementos mais importantes desta nação está dividido. E esse elemento é o povo. Você tem todo o direito de exercitar o seu contexto democrático segundo as suas certezas ideológicas, eu não contesto isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado em começar a dar um termo ideológico à dor. A morte desse congolês na terça-feira é a morte de um brasileiro, porque ele é um estrangeiro guardado no solo brasileiro. Para mim é como se fosse um brasileiro morrendo. Quando morre um jovem no Leblon, eu me entristeço porque morre um jovem no Leblon por conta de um assalto ou por conta de uma ação decorrente de uma violência extremada da polícia. Eu discordo disso, vou discordar sempre. Quando morre um policial no seu devido serviço ou quando é covardemente morto, quando está numa ação, eu também discordo disso, porque nós estamos perdendo irmãos e irmãs brasileiros. E o incidente em Antares, ele demonstra muito esta cultura que fica muito clara, translúcida, que é uma cultura de violência de 500 anos do país. Isso não é uma fala que vá ser rotulada apenas sobre um molde à esquerda. Eu não estou pensando nisso, eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando no valor desta nação, em estando dividida, os riscos que nós estamos correndo por não sedimentarmos mesmo a brasilidade, a coisa do brasileiro, essa coisa do verde e amarelo, quando a gente deixa de ser patriota o tempo todo para procurar patriotismo nas Copas do Mundo, e nem isso mais está acontecendo. Quando nós questionamos os militares, mas também questionamos os sindicatos, nós questionamos as igrejas, mas também nós questionamos os centros de Umbanda, nós estamos vivendo uma sociedade muito forte no termo crítico, mas num termo crítico negativo. Não é aquela crítica coerente, analítica, avaliativa, que sob avaliação forte começa a propor um país que seja um país de brasileiros, sejam eles à esquerda e à direita, que nós possamos construir um plano de nação onde haja um respeito para que
principalmente, esse gigante venha realmente crescer. E que esse povo se amadureça de tal forma que ele compreenda que não existem salvadores da pátria. As pátrias crescem segundo as suas nações ante a grandes líderes, mas não existe líder sem povo. Se o povo não entender isso, se o povo não compreender isso, se nós continuarmos vivendo sob a lógica farinha pouca, meu pirão primeiro, não nos sobrará mais nada. Então, eu queria trazer esse alerta porque eu já postei coisas de violência a cenários que parte da esquerda não gosta, eu fui criticado, e já coloquei coisas de violência que parte da direita não aceita, e aí vem crítica também. E nesse sentido todo a gente perdeu a sensibilidade da vida. Então, vamos botar a cabeça no lugar. Nós temos um ano muito importante para o país. Vote em quem você ache que seja a melhor saída na tua ótica. Respeite o que o outro pensa. Até debata, mas de uma forma civilizatória. Não adianta, nós estamos levando o nosso país para uma espécie de convulsão social invisível nesse momento. Que a gente possa operar de formas diferentes, que a gente possa enxergar os nossos irmãos e irmãs brasileiros assim sendo, que nós possamos enxergar como sempre fomos um país que soube receber estrangeiros, europeus, soubemos receber sul-americanos, e temos que aprender a brasilidade sob o sentido racial. Esse país multirracial que precisa se responder efetivamente e se respeitar. Todos nós, gente, no momento de crise, se amanhã nós formos atacados por marcianos, nós seremos brasileiros que teremos que lutar, ainda que por nossas diferenças, contra os marcianos. E eu estou citando marciano porque você sabe muito bem que pode ser qualquer coisa. E eu nem estou infundindo a você a cabeça de que isso venha ou não acontecer. Eu só estou dizendo que está claro que estamos vivendo num mundo hoje cada vez mais difícil, multipolar, onde as potências estão se intrincando num processo de pugilismo geopolítico, se testando, vendo as suas forças, as suas musculaturas, sejam elas diplomáticas ou militares, e o Brasil não pode ficar dividido. Nós temos que amar a nossa literatura, nós temos que amar o nosso povo, nós temos que amar a nossa história, nós temos que amar as nossas cores, nós temos que amar os nossos autores, nós temos que amar os nossos brancos, negros, amarelos, todos que fazem parte desse país. Mas a gente ainda tem um caminho muito grande para que esse país seja um país definitivamente justo, pródigo em amar, que seja assim aquela pátria amada Brasil, né? Desse solo a gente possa tirar pessoas fortes com competência. Tá bom? Incidente Antares, escrito em 1971 por Érico Veríssimo, que nasceu em 1905, ele é gaúcho de Cruz Alta e vai morrer 70 anos depois em Porto Alegre. Ele é filho... a história do Érico Veríssimo é muito interessante porque ele provou um pouco de facilidades econômicas no início do seu pai. Ele era um farmacêutico lá em Cruz Alta, mas também viveu o ocaso da família e teve que estar do lado da mãe diante de muitas dificuldades, tá certo? Um homem que sempre se propôs a compreender as condições sociais, sempre estudou muito o Brasil, sempre compreendeu muito o Brasil, e que ele vai acabar sendo o filho de uma segunda geração daquilo que a gente chama de escola modernista, aquela que tem o seu grande panteão no movimento cultural modernismo em 1922, na grande feira, na Semana de Arte Moderna, e aí você tem Manuel Bandeira, você tem Drummond, você tem Graciliano Ramos, você tem Guimarães Rosa, Tarsila do Amaral, ela não como escritora, mas sim como pintora, como artista plástica. A gente tem Clarice Lispector. Então, essa galera toda, e cada um ao seu tempo, eles fizeram parte de uma estrutura de narrativa completamente diferente até então, mesmo no campo do racionalismo, por exemplo. Se eu olho o incidente
em Antares, ele é meio que uma mistura de um romance fantástico com um romance realista. Eu falei racionalista, não tem nada a ver com racionalista. Eu estava falando do histórico do realismo e também do romântico, do romantismo brasileiro que vem antes, do naturalismo brasileiro. É fato que boa parte dessa galera vai ter realmente uma relação muito forte com o materialismo histórico, com o marxismo, até porque são dois eventos que estão crescendo paralelamente, tá certo? Você tem, por exemplo, a Revolução Russa, ela está acontecendo mais ou menos nesse período. Então você tem esse nascedor do modernismo e o Érico Veríssimo, ele vai ser o terceiro, vai ser o filho de uma segunda geração do modernismo brasileiro. Essa estrutura vai fazer com que as narrativas elas sejam sempre sob elementos, como eu falei, realistas e um movimento muito claro de uma história que vai ser sempre ditada como um prólogo do país, sempre compreendendo as dificuldades do país sobre elemento histórico. Claro, se o modernismo tem uma aproximação ao contexto do materialismo histórico, é claro que eles vão se utilizar muito mais das narrativas históricas para proporem os seus romances e com todas as nuances e cavando muito bem as condições deste período, né? Então, o Incidente de Antares, quando ele nasce em 1971 na mão do Érico Veríssimo, ele já está atuando na editora Globo. E é o último romance dele, ele vai morrer em 75. Ele faz ainda grandes obras, outras obras menores, perdão. A gente não pode esquecer que existem outros textos dele que fazem muito paralelismo ao que ele deixa no final do Incidente Antares. Você tem o senhor embaixador, ele tem um ritual muito parecido com a construção literária dentro de Incidente Antares. O prisioneiro também tem um outro processo de grande narrativa. O próprio Érico Veríssimo diz que ele tinha muito afeição aos romances do Dostoiévski. Eu não enxergo muito Dostoiévski no Érico Veríssimo, apesar dele admirá-lo, mas consigo compreender as narrativas que o Érico mergulha, como por exemplo na grande saga, na trilogia dele, O Tempo e o Vento. Cada contexto, seja o continente, depois o retrato e mais à frente o arquipélago, você vai ver que ele vai precisar de conceitos narrativos onde ele não escolhe o bem e o mal, ele desenha e costura uma sociedade com as suas melhores ou piores facetas, tá certo? E o Incidente Antares, ele tem para mim, por que eu gosto muito de Incidente Antares? Pelo primeiro fato de que a historicização de uma cidade que não existe e que foi fundada, o seu nome é Antares, uma grande estrela, maior do que o Sol, e que vai sendo desenhado o motivo do nascedouro desse nome, é espetacular, porque vem do patriarca dos Vacarianos, que era a família forte do contexto do sul, né? do Rio Grande do Sul. Então, Antares é uma cidade próxima de São Borja, é próximo, então, da cidade de Getúlio Vargas, e você vê que tanto a família Vacariano como a família dos Campo Largos, que virá a ser uma família, digamos assim, dentro daqueles aspectos, ainda que ela seja, muitos dizem progressiva, mas ela tem um progressismo ainda conservador para aquela época. Os dois grupos, tanto os vacarianos quanto os Campo Largos, são assustados com, por exemplo, o inimigo comunista, mas a narrativa da violência inicial entre as duas famílias é de bater palma. O tipo de sacrifício dentro daquele coronelismo de época do Sul e do Brasil inteiro, dos embates entre Campos Largos e xistos, entre vacarianos, e aí entra de um lado o xisto vacariano, o Benjamin, do lado dos Campos Largos, o cume para mim, que são... você tem o Zósimo Campo Largo no final e com o Tibério Vacariano, que fazem os dois elos onde já estão, as famílias já se relacionam, mas o Zósimo é substituído como chefe da casa pela sua esposa, que é a Quitéria.
E a Quitéria, ela é uma vacariana mesmo. Para muitos, o Érico Veríssimo, ele dá um passo no fortalecimento da liderança feminina, quando eu não vejo assim. A Quitéria, dentro do livro, ela é tida como um expoente de força justamente porque ela é mais homem do que o seu marido. E é ela que vai, no final do contexto, carregar nas costas essa última etapa de gerações de Campo Largo. Vão existir outros. A narrativa do incidente em Antares, dentro desse dessa primeira parte, ela é muito bonita porque você vai vendo a história do Brasil. E aí é onde está o fantástico e o real, o fantástico e o realismo, é porque ele traz personagens de fora. Haverá um incidente que, se não for fantástico, eu não sei qual é o nome que eu posso dar, mas ele insere nessa corporeidade da narrativa personagens de época, existentes, históricos. Então ele vai conversar sobre os movimentos da Guerra do Paraguai, ele conversa sobre a Guerra Farroupilha, ele vai falando da Primeira República, ele fala de como os vacarianos eram próximos à monarquia e que depois se posicionam contra o que seria a República, entendendo a República como uma atmosfera negativa para o crescimento do país. Ele mostra como são as famílias conservadoras dentro dos seus aspectos dos fetiches que precisam ser guardados, a moralidade dentro da moralidade. Então, há uma crítica progressiva do Érico Veríssimo a todo esse processo do moralismo conservador, mas também há uma crítica indireta a um progressismo que não tem uma fluência verdadeira, que ele é vazio, inclusive nas próprias condições das greves, né? Então, o Germiniano, que ele é o grevista já no segundo movimento, ele é descrito como alguém que vai sendo levado pelos elementos de época, sem necessariamente compreender os problemas da cidade, compreender os problemas dos próprios trabalhadores, e ele faz uma direção de greve, que é uma greve geral na cidade de Antares, e que acaba construindo uma espécie de divisor de águas entre o grupo mais conservador, mas que agora também participam os vacarianos, contra um movimento que simplesmente impossibilitou a cidade de fazer qualquer coisa, inclusive enterrar os seus mortos, né? Uma outra coisa que eu acho legal, tem 3 livros, ou pelo menos 3 não, 4 livros. O primeiro, que conversam muito com o incidente Antares. O primeiro é esse aqui, não sei se dá para você ver, mas eu vou estar mostrando aqui, do Ítalo Calvino, Os Nossos Antepassados, que na verdade faz parte de um apanhado de 3 obras, né? É o Barão na Árvore, tem o Visconde dividido ao meio, que a íntegra desse autor italiano, ele está sempre fazendo uma narrativa de como nós somos pessoas partidas, corpos partidos, seres partidos, onde nós não vivemos a nossa integridade. E esse livro bate muito perto mesmo do Quintiliano, que é o juiz da cidade de Antares, né? Porque o Quintiliano, ele é um juiz de fato, de direito, mas não é de fato. Ele é aquele que é um legalista repetitivo e que não mergulha no espaço e no mundo da ciência jurídica para apurar, dentro de sua própria reflexão, dentro da lei, saídas e penalidades ou não, fora dos padrões regidos pelos poderosos. Então, o Quintiliano é aquele juiz que serve aos interesses de quem está lá em cima. E ele passa a ser, então, um ser partido na sua relação conjugal, um ser partido como ser humano, um ser partido nas suas relações profissionais. E isso você encontra muito nessa obra do Ítalo Calvino, Os Nossos Antepassados, né? Por quê? Porque você tem nas suas mãos um sistema existencial, né? Então você vai trabalhar
tanto Barão das Aves. O Visconde Partido do Meio tem tudo a ver com isso aqui. Talvez dos três seja o mais próximo. E o Cavaleiro Inexistente, que me lembra muito o Barcelona, que é um anarquista, né? Que é inclusive um dos mortos. Eu não queria dar muito spoiler para você que não leu o livro. Mas essa é uma obra que, para mim, ela, depois que você lê o Incidente Antares, se você mergulhar nessa obra desse italiano Ítalo Calvino, você vai se sentir muito próximo das ideias do Érico Veríssimo. Essas obras todas são editadas pela Companhia das Letras. O outra, por conta do coronelismo, aliás, essas três têm muito a ver com a questão do coronelismo. Eu vou começar com Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Uma das aparências agora, há pouco tempo, eu estava com meu irmão essa semana, ele conversando comigo, mano, eu tentei ler, e ele é um leitor também, tentei ler 100 Anos de Solidão, mas a narrativa é tão longa e são tantos personagens que eu acabo me perdendo, e aí eu me desisti de ler, vou voltar a ler. No Incidente Antares, de certa forma, isso acontece. O Érico Veríssimo ele cita 4, 5 gerações de cada família. Ele vai trazer vários expoentes históricos, vai fazer composições, vai juntar um grupo de professores já no período do incidente, que você, para decorar todos aqueles nomes, você acaba se perdendo e efetivamente você não vai saber nunca o nome de todos os personagens da narrativa de Incidente Antares. Mas também, em Gabriel Garcia Marques, tem a historicidade de uma família e também do coronelismo na sua região mais latina. Então, você tem elementos muito próximos também que vão dialogar com o Incidente Antares. Agora, tem dois, cara, que, assim, não é porque eu acabei de falar até dele, pouca gente leu o Romance da Pedra do Reino, do Príncipe do Sangue, do Vai e Volta, e depois o próprio Alto da Compadecida. Algumas questões como, por exemplo, elementos da religião. Você vai ter padres mais conservadores, mas com a sua fé guardada, e Pedro Paulo, que é um padre mais progressista e que trabalha a sua fé também guardada sobre outra ótica, né? Então, todos esses processos fazem com que esse realismo mágico, fantástico do Incidente Antares te abrace, porque a narrativa também em Incidente Antares, se você não ficar bem ligado, você pode cansar e desistir dela no meio do caminho. Mas o fato e principalmente, este livro que eu tenho aqui é de 1979. Ele foi editado pelo Clube do Livro, 9 anos depois da sua edição inicial. Quando eu tive esse livro em mãos, era guri, 12, 13 anos, o Érico Veríssimo já tinha morrido. E foi o primeiro livro que eu tive em mãos mesmo do Érico e que eu pude lê-lo. Essa obra, ela vai abrir ela abre um composto de debates que podem surgir desde o campo da sociologia até a filosofia do direito. As narrativas inseridas, os diálogos inseridos, a Dona Quitéria, e de vez em quando tracejando junto com Tibério. É interessante essas conversas que vão acontecendo e como as coisas mudam sem mudar. Como de repente, por um lado, os vacarianos se tornam amigos dos Campos Largos, de se visitarem, mas nem por isso deixa aquele passado cruento de cada um e o falso moralismo, né? O Tibério vai ter suas mulheres, vai ter a sua relação com as suas prostitutas, vai guardar uma mocinha para o seu lado e, ao mesmo tempo, tendo a sua esposa lá fechada, mãe dos seus filhos. Uma outra questão que os dois grupos se traduzem como uma cultura e que tanto aqui em Ariano Suassuna como 100 Anos de Solidão você vê um pouquinho sobre isso, é que os primos casando entre eles para que não tivessem, por exemplo, pessoas extras que pudessem então a partir daí aferir das riquezas dessas duas famílias. Então tem todo esse processo, mas o palco da história do país que vai ao lado da narrativa de Incidente Antares mostra que o nosso Brasil não mudou. O que mudaram foram os personagens,
mas que a cultura política brasileira continua sendo proselitista, os pactos entre os partidos. Ele fala de todos os movimentos que acontecem na República, desde a Primeira República até o golpe militar, mostra o Tibério Vacariano como um ultra pragmático, mais voltado ao na época ao PTB, mais próximo a Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é que vai fazer com que os vacarianos e o pessoal os Campo Largo se unissem e deixassem de lutar entre si para lutar por valores maiores. Há os temas do nacionalismo. Há várias questões que me parecem muito legais de você ler e depois fazer pesquisas aprofundadas, tirando de você os ranços e os preconceitos, sejam lá quais forem, tá certo? Aí surge o incidente Antares, há uma greve, e esta greve acontece em meio a 7 mortes, onde os coveiros se opõem a enterrar esses mortos. Então você tem, e aí eu não vou falar os nomes, tá? Já falei um, mas eu não vou falar os 7 nomes. Você precisa compreender o seguinte: se você ler bem a primeira parte, aí a segunda parte de Antares ela é prodigiosa, porque o que o Érico Veríssimo fez dentro do seu realismo fantástico, ele vai costurar cada um desses personagens para que eles tenham força de voz, porque esses mortos que não foram enterrados por conta da greve decidem voltar à vida. E eles voltam à vida não mais dentro das suas máscaras, das suas hipocrisias, não mais também, mas ao mesmo tempo vivendo os seus sentimentos, os seus romances. Então você vai ter protagonismos de um personagem conservador que vai compreender e vai ser obrigado a enxergar dentro da sua família toda a hipocrisia e os interesses pelas posses. Você vai ter um romântico anarquista, você vai ter um romântico comunista. O fato de eu dizer isso não quer dizer que o Érico Veríssimo não belisque de vez em quando aquela coisa da esquerda brasileira de primeira época. Você vai ter um ébrio que viveu a vida ao largo do Deixa a Vida Me Levar, e ele também vai participar desse processo. Você vai ter um grande artista que acaba não sendo, por conta de traumas familiares, ele acaba não sendo aquilo que ele poderia ser. Inclusive, logo no início do vídeo, você ouviu a Pasiata, né? Que é uma música importante dentro desse tema do romance do Érico Veríssimo. E por fim você vai ter uma prostituta. O que seria um dos romances brasileiros sem as prostitutas, não é verdade? Então existe uma prostituta que vai morrer de tuberculose, mas ela também tem na sua história a mão de todos os conservadores, de todos os homens e mulheres de grande família, e ela pode abrir e descortinar um monte de coisa. Esses mortos vão fazer acusações, petições, imposições e vão escancarar a sociedade de Antares, tá certo? Em 1994, você tinha Paulo Goulart, você tinha Nissete Bruno, você tinha Fernanda Montenegro, Regina Duarte, Gianfrancesco Guarnieri, Elias Geise e outros tantos fazendo uma minissérie com o tema do incidente Antares, não dando muita força na primeira parte de Antares propriamente dita, mas já caindo de cara em cima do incidente propriamente dito, a segunda parte do livro. Vale muito a pena você ver. Eu acho que tem no stream da Globo. Esse vale muito a pena porque é a somatória de muitos artistas, mas saiba que, como sempre, seja o telão, seja a telinha, eles não têm a mesma prodigiosidade do conteúdo de uma obra. Se eu pudesse indicar a vocês um livro para que você começasse a ler de um modernista e alguém que trabalha sobre um sentido fantástico, a realidade de um país ou da sua história, eu indicaria Incidente Antares, de Érico Veríssimo, que vem a ser, inclusive, pai do Luiz Fernando Veríssimo. O Érico Veríssimo tem até netos norte-americanos, porque a filha dele casou com um norte-americano, e por conta disso,
isso. Sempre em momentos de muita efervescência ele acabou ministrando aulas lá nos Estados Unidos, não por muito tempo, e depois em 1975 ele veio a nos deixar, um grande autor. Você pode ler o que quiser do Érico Veríssimo, porque você vai ver a alma de um sulista falando do Brasil, como se de todo o Brasil ele fosse. Tá certo? Lembra você, curta o canal, participa, toca no sininho e compartilha. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom. Virando as páginas. Até a próxima. Vou falar de um romance detetivístico novinho em folha. Tchau, gente.